Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um aviso aos acionistas de Modal Mais, uma informação relacionada à Energisa, uma informação relacionada ao setor de energia elétrica, uma informação relacionada a indústrias home, uma informação relacionada à Petrobras e um comunicado ao mercado de Copasa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica aí no botãozinho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui por Modal Mais, um aviso aos acionistas de JCP. Ela aprovou o pagamento líquido ali de 12 milhões de reais, isso vai dar por cada ação PN ou AN 2 centavos por ação ali. Na prática vai dar até menos de 2 centavos porque tem o desconto de 15% de imposto de renda. O pagamento ocorrerá no dia 4 de abril, Datacom dia 23 de março, DataX dia 24 de março. E você percebe, por exemplo, 5 centavos líquidos por unit de Modal Mais. Isso aqui não dá nem 0,5% de yield, é insignificante. Isso aqui é só para mostrar que empresas de crescimento não conseguem remunerar bem os seus acionistas, principalmente porque negociam a múltiplos ultra esticados, como o PL aqui de Modal Mais negociando acima de 20 vezes lucro. O risco de se investir em empresas como estas é bastante elevado. Por isso pregamos aqui no canal o foco em empresas que pagam bons dividendos e estejam a bons preços. Prosseguindo, em relação à Energisa, que não é Indy, apesar de ter um código, um ticker muito similar ao da Indy, prevê ali investir 1 bilhão de reais em geração distribuída. No total, é previsto ali um CAPEX de 5,6 bilhões de reais, sendo 3,8 para a distribuição de energia. Lembrando que, para quem não sabe, a Energisa é um grande grupo privado de controle de empresas distribuidoras de energia elétrica. São 11 distribuidoras que ela controla nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Acre e Rondônia. Segundo a Energisa, esse investimento ultrabilionário surpreenderá positivamente o mercado. Se você tem ações da Energisa, deixa aqui nos comentários, que é uma empresa que paga bons dividendos, tá? Quase 9% de yield nos últimos 12 meses. As units possuem bastante liquidez, quase 100 milhões de reais por dia, e negocia a múltiplos ali que não são esticados, a um PL abaixo de 7 vezes lucro, que é uma relação EV/EBITDA abaixo de 8, sendo que é uma companhia que costuma pagar 2 dividendos ali ao ano. Em 2020 pagou 2 vezes, em 2021 pagou ali 1,65 por ação. E em 2022 já pagou 2,20. É uma empresa que remunera muito bem seus acionistas. E aproveitando o ensejo, houve ali a edição de um decreto que zera o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, sobre o empréstimo a distribuidoras de energia, como por exemplo a Energisa, que por conta dessa zeragem de imposto subiu forte hoje, seguindo a tendência do Ibovespa, assim como outras empresas que beneficiam de alguma forma por essa zeragem de IOF dessa operação de crédito, como a S Brasil, que subiu quase 4%, e a Copel, no ramo de distribuição, 1,5% subiu ali. Essa operação de crédito trata-se de uma medida para conter os efeitos negativos da crise hídrica, sendo o empréstimo que foi aprovado pela ANEEL no total de 10,5 bilhões de reais à distribuidora de energia elétrica, que então será isento do IOF, que é o imposto ali que incide sobre operações financeiras, e empréstimo é uma operação financeira. Segundo ali o Palácio do Planalto, o governo vai deixar de arrecadar 188 milhões de reais, é uma arrecadação baixa porque o IOF costuma ser mais baixo mesmo, lembrando que a finalidade do IOF é de intervenção no mercado, uma finalidade regulatória ou extrafiscal, não tem uma finalidade de arrecadação. Tem tributos que são meramente regulatórios e outros arrecadatórios. Eu vou te dar mais um exemplo de regulatório. A CID combustível não é um tributo federal criado para arrecadação, mas para controle da economia. E aí a Anatel na terça-feira aprovou o total do empréstimo de 10,5 bi e já regulamentou a liberação da primeira parcela de 5,3 bi, a metade ali. O valor da primeira parcela cobrirá 2,33 bilhões do adiamento de cobranças da conta de luz pelas distribuidoras e 1,68 bi do bônus para os consumidores que economizaram energia no segundo semestre do ano passado. Então, a medida beneficiou os consumidores e adiou cobranças, uma moratória, mas por outro lado, para compensar esses danos às distribuidoras, tem essa operação de crédito aqui, que no caso vai ser mais barata o custo dela, afinal não vai ter IOF. Quanto à segunda parcela, estimada em 5,2 bi, ainda pende de consulta pública e não tem previsão ainda de regulamentação pela ANEEL, mas não deve demorar. Importante decisão aqui do governo, qualquer decisão de zerar imposto é sempre muito bem-vinda, de modo que as empresas de distribuição não vai beneficiar as transmissoras, nem as geradoras, e a S Brasil ela gera, mas também distribui, ela vende, uma medida aqui que deve ser sim elogiada. Prosseguindo em relação à indústrias home, ela publicou o edital da segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, uma AGE, do dia 29 de março de 2022, às 14 horas ali, de modo exclusivamente digital, para deliberar finalmente sobre a alteração da razão social da companhia, que não vai
vai mais ter como razão social indústria, só vai ter Home SA. E aí é a consolidação do estatuto social com essa alteração. Por quê? Porque Home não quer mais ser vinculado apenas à palavra indústrias, assim como ocorreu com a Via Varejo, que hoje é só Via. São empresas que querem mais estar ligadas ao setor de tecnologia. Prosseguindo, em relação à Petrobras, foi publicada uma informação de que ela paga 54,5 bilhões de reais em royalties e participações especiais em 2021 para a União e os estados brasileiros. Então foi no ano de 2021 que ela pagou quase 55 bi em royalties para o governo federal, a União, estados e municípios, o maior valor anual já contabilizado. Segundo a Petrobras, esses valores expressivos demonstram que as atividades da Petrobras geram retorno não só para a companhia, mas para a sociedade como um todo. Esses royalties incidem sobre o valor da produção do campo de petróleo ou gás e são pagos mensalmente pela Petrobras, como compensação financeira devida pelas concessões de exploração e produção. Então ela tem ali o direito de explorar campos de petróleo ou gás e por isso ela tem que pagar ali uma compensação financeira que são os royalties. Além desses 54 bi que voltam para o Estado, seja governo federal, Estado e municípios, a Petrobras, além dos dividendos elevados pagos, pagou mais de 200 bilhões de reais em tributos no ano de 2021, sendo que pelo menos 78 bilhões são tributos federais, ou seja, além de uma parte em royalties, temos mais de 70 bi em tributos federais, já coloca na conta aí 100 bilhões de reais que o governo federal ganhou com o lucro recorde da Petrobras. Não bastasse isso, o governo federal recebeu 37,3 bilhões de reais em dividendos, enquanto a Petrobras lucrou 106 bi. Então a Petrobras paga 200 bi de imposto, paga 50 de royalties, lucra apenas, entre aspas, 106 bi e desses 106, 37,3 vai para o governo federal, para a União, de modo que sobra ali menos de 70 bi para distribuição para os investidores e acionistas. Então, se você for fazer uma conta ali bem grosseira, você tem aí que o governo federal se beneficia de pelo menos 143 bi, mais do que o lucro que a Petrobras apresenta. Ou seja, o governo ganha mais do que o lucro da Petrobras em cima da atividade que ela exerce. E a União recebe tudo isso de dividendo porque ela tem uma participação societária aqui de 36,6% entre ações ordinárias e preferenciais da Petrobras. E aí então, muito cuidado com o discurso populista de qualquer governante dizendo que a política de preços da Petrobras é muito ruim. Esse tipo de discurso é meramente eleitoreiro, afinal, esse governante sabe que uma Petrobras livre é uma Petrobras que lucra muito e gera muita lucratividade para o governo. Por isso que essa ideia de interferência na política de preços da Petrobras não passa de rumor e, por conta disso, muitas pessoas se beneficiaram dos preços da Petrobras que chegaram a cair no ano passado para a cotação de R$ 20, porque é mero rumor. O governo sabe que uma Petrobras livre e lucrativa só dá maiores retornos para o próprio governo. Ele tem interesse nisso, de tal modo que há um descasamento entre o discurso eleitoral e a prática. É óbvio que eu vou ser xingado nos comentários, tem até um cara aí que deu hate num vídeo anterior da Petrobras, querendo defender a Petrobras, falando que é um economista, que eu não sei de nada, então já estou preparado para isso. Mas eu mostrei com dados aqui como não faz sentido esse discurso de ficar defendendo intervenção e congelamento de preço da Petrobras. Qual seria a medida cabível? Zerar o ICMS, que gera efeito cascata. O ICMS é um imposto estadual que tem uma repercussão de mais de 30% sobre o preço do combustível. Então essa seria uma medida que realmente iria gerar algum impacto positivo na redução de preços. Você tira o Estado da jogada, isso já beneficia automaticamente a sociedade. Tirando o ICMS, pelo menos 30 a 35% do valor hoje que é pago na gasolina, na bomba, seria reduzido. E outro ponto que todo mundo ignora é que a desvalorização cambial está incidindo de forma agressiva sobre o preço do barril do petróleo. Hoje o preço do barril do petróleo ele custa o mesmo que custava em 2008, mas a repercussão em 2008 foi inferior aqui no país porque o dólar valia menos. Então cuidado antes de emitir opiniões precipitadas sobre a Petrobras. Prosseguindo em relação ao Copasa, só lembrando que dia 29 de março, terça-feira, após o fechamento do mercado, ela vai publicar os resultados do quarto trimestre de 2021. A gente vai trazer os destaques aqui para você no canal, então já ative o sininho aí para não perder esse vídeo. E aí ela trouxe um comunicado ao mercado, dizendo que foi publicada no Diário Oficial, do Estado de Minas Gerais, a ata com a deliberação da diretoria colegiada da ARSAI, que é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, a respeito do procedimento de comprovação da capacidade econômico-financeira da Copasa, que é exigida para a manutenção de contratos ali pelo novo marco de saneamento básico no país. Os pareceres técnicos da ARSAI atestaram a capacidade da Copasa quanto ao atendimento
dos requisitos preconizados na legislação, tanto na primeira etapa de indicadores econômico-financeiros, quanto na segunda etapa do processo, que são estudos de viabilidade e plano de captação de recursos. A ARSAE ali, então, aprovou com unanimidade esses pareceres, sendo que a Copasa apresentou termo de anuência ao aditivo ou termo aditivo a contratos para a inserção das metas de universalização para 396 municípios ali que assinaram os documentos. Foi apontada, contudo, a ressalva para 183 municípios que, até a data final do parecer decisório da ARSAE, ainda não haviam formalizado aditivos. Então temos aqui 183 municípios que ainda não aceitaram aditivar contratos com a Copasa. Isso pode ser um tema de um próximo vídeo. Isso aqui representa risco ainda maior para as receitas de Copasa e é por isso que ela está provisionando muito, além das condenações que a ARSAE aplicou nela, e em razão disso também que os dividendos hoje pagos, principalmente nesse ano de 2022, serão baixos, como já sinalizou aqui a Copasa ao anunciar um JCP trimestral ridículo de 7 centavos, o que não vai dar ali nem 0,5% de yield nas cotações atuais. Por conta disso, embora o Ibovespa tenha avançado hoje com as commodities, Petrobras e Vale subiram ali, puxaram o índice para quase 2% de alta, a Copasa teve uma pequena queda de quase 0,5%, algo que está em descasamento com o Ibovespa e também descasamento com a ideia de que após anúncio de dividendos, as ações costumam subir, o que não aconteceu porque o mercado se decepcionou com esse JCP minúsculo divulgado pela Copasa. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você quer um vídeo a respeito dessa possível descontinuidade dos contratos de Copasa? Sanepar também pode sofrer algum tipo de medida assim pelo Estado do Paraná e outras estatais de saneamento. As estatais de saneamento realmente poderão ter problemas aí no futuro próximo diante da abertura do mercado. E se você gostou desse vídeo, por favor, clique embaixo no botão de gostei. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!